Boa noite a todos. Então, vamos iniciar o nosso estudo, que será feito por Eugênio. E, no final, o Fabrício irá fazer a prece por nós. Então, vamos iniciar com a música, com a Aline. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu tempo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas das lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz e redenção, da voz de Deus em luz e redenção. Então vamos unindo os nossos pensamentos, corações ao Divino Mestre Jesus, aos Espíritos amigos que nos assistem, já agradecendo o ano que passou e rogando as bênçãos de misericórdia para esse ano que se inicia, que possamos escolher o melhor do que Ele tem para nos oferecer em aprendizado, em crescimento espiritual, em sentimentos e fraternidade universal. Que os espíritos amigos possam nos assistir e possam nos oferecer as oportunidades que necessitamos do trabalho em torno da doutrina dos espíritos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Bom, pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui hoje para falar sobre o mundo de provas e expiações. Não no contexto de absorver todo o tema, que é bem extenso, mas no conceito evangélico e no conceito também na aplicação do momento em que vivemos. Então, o mundo de expiações e provas, é preciso a gente fazer uma reflexão para que a gente possa realmente identificar com o planeta que nós estamos habitando e com as oportunidades ou com as metas que temos como espíritos encarnados aqui ou ligados aqui mesmo na erraticidade, à Terra, que é a nossa escola, o local que nos abriga. Então, vamos iniciar o nosso estudo nesse foco, numa reflexão em torno do Evangelho, em torno da Gênese, né, e algumas palavras de Emmanuel e do Cícero Pereira, do Registro de Imortais. Pode iniciar aí para nós, Denilson? Vou ter que pôr uma apresentação aqui, senão não vou enxergar. Bom, como vocês estão vendo aí, a gente tem esse conceito, às vezes, que todos os espíritos, né, que estão reencarnados na Terra estão para as expiações também.
nós muitas vezes confundimos o que é expiação, o que é prova. E Santo Agostinho, no Evangelho, ele nos fala o seguinte, que nem todos os espíritos que encarnam na Terra estão em expiação. E ele divide em três grupos, podemos assim dizer, dos espíritos aqui em evolução na Terra. O primeiro, ele coloca as raças selvagens, né? Que são espíritos ainda na infância, que se acham na Terra no curso de educação. Então, são o primeiro grupo de espíritos, né? Ainda na fase infantil espiritual e que estão aqui na Terra em busca de educação. Vem depois as semi-civilizadas, ou seja, né? São essas selvagens que ele cita primeiro, que evoluíram e, de certo modo, né, cresceram pouco a pouco, buscando a evolução através de longos períodos seculares, como eles nos falam. Então, nós temos esses três grupos. Um na educação, né, outro já mais evoluído, com mais possibilidades de percepção do que do aprendizado já oferece, e vamos ter as semi-civilizadas. E ele fala dos espíritos, então, que estão em expiação na Terra, né? Os que já viveram em outro mundo. Nós referenciamos muito os exilados de Capela que fizeram a migração para a Terra, né? Que foram excluídos e devido à sua obstinação ao mal, né? E por haver construído em tais mundos a causa de perturbação aos bons. Ou seja, os espíritos bons chegaram num patamar maior e já não mereciam aqueles espíritos rebeldes que causavam a perturbação naquele orbe, naquele planeta. Então, eles vieram para vir de outros mundos. Nós citamos muito a constelação de Capela, né? Temos várias histórias, nós sabemos bastante disso. O Emmanuel traz isso no A Caminho da Luz para a gente com muita clareza, né, na explicação de como foi essa migração. Então, fala sobre os espíritos em expiações. Aí tem de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e da inteligência a esses espíritos. Então, eles já vêm num trabalho maior, uma expiação devido ao conhecimento e às experiências que já viveram. Então, eles estão avante a nível do conhecimento, mas aquém, né, da evolução moral, e através dessa oportunidade, num trabalho mais árduo, né, esses espíritos vão desenvolver. Então, nós estamos misturados, né, junto e misturados aqui no orbe terreno. Você está passando, Denilson? Denilson? Bom, Denilson vai me acompanhando aí. E Emmanuel, ele nos coloca o seguinte: aprovação é a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é pena imposta a um malfeitor que comete um crime. Aqui ele define para a gente, Denilson, pode passar para o outro slide, tá? Que eu já falei dele, esse aí, né? Sobre a aprovação e a expiação. Então, a prova é o trabalho de edificação espiritual, que é esses espíritos que estão na infância e na semi-civilização, né? Que já está em processo da busca evolutiva. E a expiação, quer dizer, o aprendizado que nós estamos tendo na Terra, eles já tiveram essa experiência, né? Então, que é como se fosse um malfeitor que comete um crime. Então, ele vem organizar ou ajudar a organizar o orbe terreno através de um novo aprendizado, né? E aqui, passo próximo, Denilson, por favor, no sistema planetário. Essa parte que eu achei tão interessante para que a gente possa refletir. Esses conceitos do mundo de expiação e prova, da população da Terra, né? Enfim, nos dá nós já temos uma noção, é o que se tem falado muito dessa progressão dos mundos. Agora aqui,
na Gênese, nós vamos ter uma orientação de um espírito. Ele fala o seguinte, isso foi extraído da revista Espírito de outubro de 1800 e alguma coisa. No mesmo sistema planetário, todos os corpos que o constituem reagem sobre os outros. Todas as influências físicas são neles solidárias. E nenhum só há dos efeitos que designais pelo nome de grandes perturbações que não seja consequência da componente das influências de todo o sistema. Ora, o que nos fala? A Terra não está isolada. Os planetas, né, a nossa constelação, os sistemas, eles se interagem. Né? Então, nós não estamos aqui isolados com as vicissitudes ou o aprendizado imposto para todos nós. Há uma reação, né, planetária que contribui, né, para o nosso crescimento, ou também pode ser uma energia que chega a desestabilizar. Aqui não foi claro, né, mas que essas perturbações elas acontecem no orbe, na nossa Via Láctea, podemos assim dizer, onde a gente está inserido no planeta Terra com os demais planetas. Então eu pensei, gente, a gente está mais interligado do que a gente imagina uns com os outros, né? Posto isso, eles nos falam mais o seguinte, pode trocar aí, sobre a matéria orgânica. Aqui eu achei interessante essa parte para que a gente possa refletir. Pondo essa influência que existe sobre o nosso orbe dessa constelação, o que nos fala sobre a matéria orgânica não pode escapar dessas influenciações, né? As perturbações que ela sofre podem depois alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas dessas enfermidades que atacam de modo geral as plantas, os animais, os homens. Enfermidade que, como todos os flagelos, são para a inteligência humana um estimulante que a impele, por força da necessidade, a procurar meios de os combater e descobrir as leis da natureza. Olha que interessante. Então, quer dizer, essas influências atingem diretamente a nossa matéria, tanto no reino vegetal, animal e hominal. E são, às vezes, a gente já viu pestes, né, de plantações, pestes em animais, que todas vão sendo erradicadas através do esforço científico que a humanidade faz. E temos os flagelos que atingem o homem, como vivemos nesse momento, essa experiência, com o intuito não de punição, mas de evolução. Porque faz parte de um plano divino para que a gente busque a evolução de uma forma mais sábia, despertando em cada um de nós as leis da natureza, tão pouco entendidas e muitas vezes massacradas. Então, essa observação sobre a influência da matéria orgânica pode até mudar o estado físico dos seres vivos. Então, é o que a gente vê acontecendo ao longo do tempo, né? O próximo aí. Bom, ainda falando da matéria orgânica, né, a Saturno, ela reage sobre o espírito. Ora, a influência planetária influencia a matéria influencia a Saturno, reage sobre o espírito. Este, pelo seu contato e sua ligação íntima com os elementos materiais, também sofre influências que lhe modificam as disposições, sem, no entanto, privá-lo do livre-arbítrio. O que o Espírito nos fala? Que essa matéria modificada por essas influenciações que vão dando, causa essa questão física que nós vivemos, né? Pode e atinge o espírito, as suas disposições, sem privar do livre-arbítrio. Nós continuamos tendo as nossas escolhas. Nos é oferecida uma situação nova, né? Que olha o que fala, que sobrecita ou atenua a atividade e que, pois, contribui para o seu desenvolvimento. Ou seja, essas enfermidades, essas situações propostas para a evolução espiritual, ela nos detém ou nos impulsiona adiante. Depende da escolha de cada um. Eu posso ter um grande aprendizado
né? Na superexcitação, ou seja, da busca, da modificação, da adaptação, do descobrimento, né? Ou pode nos atenuar, ou pode nos limitar, nos parar, mas todos contribuem para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, a gente sabe dessa ligação orgânica da matéria, através do perispírito, que o corpo, né, que o espírito reage sobre o corpo. Então, é esse mecanismo, recebe também essas influenciações e o espírito colhe, né, as impressões por causa dessa ligação íntima que se tem. E é o que a gente vê lá no Livro dos Espíritos, né? A reencarnação é para intelectualizar a matéria. Então, a gente tem essas reações no corpo espiritual. Próximo. Bom, gente, então, a proposta dessas condições traz o próximo para nós, Denilson. Então, fala aqui que a inteligência, né, ela traz resultados para nós jamais, né, que a gente já havia alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes, do bem-estar material. É o progresso intelectual que nos determina a inteligência, como fala também lá no Evangelho, que é uma característica do espírito nessa atualidade. Traz do século passado, né, ou antepassado, do século XIX, que fez essa mensagem nos falando sobre isso, mas, né, que resta ainda um imenso progresso a realizar. Então, a gente, às vezes, está muito impressionado com o progresso tecnológico, que era também uma orientação dos espíritos, vão um versículo lá no Pinga Fogo falando sobre isso, né? Mas tem um imenso progresso a realizar. Se está imenso é porque está aquém da evolução da própria inteligência, né? O que fazer entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que eles garantam ou lhe assegurem o bem-estar moral. Então, o que os espíritos nos falam? Que esse progresso ele foi se dando através da ciência, das artes, e nos causa o conforto, que é o bem-estar material. A inteligência nunca foi tão incentivada à busca do conhecimento, da profissionalização, mercado de trabalho, enfim. O incentivo para a conquista do mundo material ela é muito efetiva. Mas, quer dizer, esse momento nos convida ao que? A travar o progresso do que? Da fraternidade, ou seja, da união de todos como espírito. Precisa de mais caridade, fraternidade, solidariedade, né? Porque só assim a gente vai ficar bem moralmente. Então, nós temos um desassossego no mundo de expiações e provas. Né? Porque a ordem, né? Nós não somos homogêneos, muito pelo contrário, cada um na sua estatura espiritual, cada um buscando seu objetivo, né? Num foco, numa direção que todos chegarão, segundo o Cristo, né? Um só rebanho, um só pastor. Mas o momento, as experiências que nós vamos vivendo, divergem o que a gente recolhe de acordo com a nossa estatura espiritual, como foi explicado no início, aqueles que estão encarnados na Terra. Mas, quer dizer, o momento é de buscar nos assegurar o bem-estar moral, que anda muito fragilizado. Caminhando um pouco mais, Denilson, nós temos aqui a conclusão desse espírito, que chama Árago, que deu essa comunicação para Kardec, que ele publicou na Revista Espírita e publicou na Gênese. Ele fala o seguinte: se não tivesses a visão espiritual limitada pelo véu da matéria, verias correntes fluídicas que, como milhares de fios condutores, ligam as coisas do mundo espiritual às do mundo material. Então, ele vem concluir, né, a explicação dele todo, que é magnífica e muito maior do que a gente está conseguindo trazer, sobre essa ligação. Se a gente vir, nós estamos ligados no universo, um reagindo sobre o outro o tempo todo. André Luiz narra isso na sua obra também, né? Os fios condutores que a gente lembra muito é daqueles encarnados que vão no plano espiritual buscar o conhecimento, né? Não deixa de ser uma ligação.
Enfim, a gente vê a movimentação do plano espiritual junto ao plano material. Né? Então, ele fala, se a gente pudesse ter essa visão, nós viríamos essas interligações através da energia, né? De correntes fluídicas, de fios condutores. Então, a gente começa a refletir, né? Nós não estamos realmente isolados. É muito mais do que a gente imagina, essa ligação e essa reação. E aí vem a individualidade, porque o resultado é conjunto de toda individualidade que está circulando e trabalhando energias nesse universo de meu Deus. Aí que vem o convite, né? Passa para nós a próxima dele. Aí nós vamos trazer também no melhor que está tendo, meus amigos. Né? O que a Gênesis nos traz, de uma forma, um estudo muito magnífico. Nós temos essa mensagem em plena era nova, que está inserida nos registros imortais, e nós recebemos esse convite. Né? Essa mensagem ela começa, datada do ano de 57, ela começa falando do progresso científico, como o avião, o combustível, as linhas radiofônicas, enfim, sobre aquele progresso que para nós hoje ficou lá para trás, mas que utilizamos até hoje. Né? Ali estava naquele início, né, de uma gama tecnológica muito maior, bem acelerada, como a gente pode observar, cada vez mais acelerada. E ele fala que, devido a essa apresentação que nós já tivemos, nós temos que raciocinar em termos de infinito, no espaço e no tempo. E, sem dúvida, o Espiritismo é a força capaz de auxiliar as criaturas a fim de que se desfaçam das cristalizações dogmáticas do caminho religioso. Parei para pensar e fui encontrar essa mesma observação de Arago. De quebrar esse dogmatismo, ou seja, as cristalizações que a gente tem, para a gente não se desorientar. Nós ainda nos comportamos diante dessas situações, né? Um pouco desarvorado, digamos assim, desesperançoso. Não podemos, né? Muito pelo contrário, é hora da esperança e do trabalho para que a gente realmente possa participar da construção de um mundo melhor. Nós não podemos ficar nessa tese, às vezes, salvacionista, que ainda é impregnada em nós, sem a atitude, né? E a fé dogmática. Então, por isso que Kardec nos convida à fé raciocinada, para que a gente entenda esses mecanismos da vida e nos fortaleça, nos anime a prosseguir, porque senão a gente pode até desanimar, né? Dentro do caminho. Então, o Espiritismo é o que ele fala, é essa força, né, que vai libertar o pensamento dos castros de todas as fantasias. Então, a gente não tem que viver fantasia. E aqui ele convida a acompanhar a ciência em suas arrojadas iniciativas e a filosofia em imensas realizações sociológicas. Então, é uma transformação mesmo através do que a doutrina vem nos oferecer. Não esse entendimento de uma forma contemplativa, né? Mas de uma forma de ação, de compreensão, de amor ao próximo. Aí a religião entra como o amor que Jesus nos convida uns para com os outros na construção desse caminho que nós necessitamos uns dos outros. O próximo dele. E aí ele dá um alerta aqui também, que vai de encontro ao texto da Gênese. E ele fala sobre a questão dessa interligação interplanetária, sobre a religião, que não é de uma forma abrupta. E ele fala que nós necessitamos de máxima cautela no trato com semelhante assunto. Então, nós precisamos ter o pé no chão, né? A cautela, o momento adequado para entendermos esse progresso. Porquanto, se o homem hoje aspira o contato com os habitantes de outros planetas, não podemos olvidar que seres de outros mundos são também todos desencarnados, que há mais de um século estão convidando a atenção da Terra para a glória da vida universal.
Eu achei essa mensagem que casa diretamente com o texto trazido na Gênesis, né? Nós temos aí o plano desencarnados, que está interagindo conosco mais efetivamente. Nós temos os planetas também com os seres que ali habitam. Então, estamos num feixe de energia, que essa energia precisa ser renovada. Essa energia precisa ser trabalhada. E até nós tivemos a ideia de trabalhar esse tema, porque eu nunca vi o final de ano tão diferente dos anos anteriores. A gente vê claramente uma mudança de expectativa, uma mudança de valores, uma mudança do que eu quero conquistar. Evidentemente, cada um na sua percepção. Outros não perceberam nada, acham que o mundo continua e continuará satisfazendo os próprios desejos que a gente gostaria que satisfizesse, mas não é assim. Então, quer dizer, está nos convidando, esse momento, a uma reflexão mais introspectiva, mais com a nossa identidade como filhos de Deus, com as nossas propostas reencarnatórias, né? Com as orientações que os Espíritos têm nos dado esse tempo todo. Talvez a gente não tenha prestado tanta atenção nesses detalhes. Então, eu acho que é um convite, né? O Feliz Ano Novo foi todos desejando, primeira coisa, saúde. Muitas vezes ele desejava sucesso, dinheiro, né? É muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Hoje a gente quer saúde para dar e vender e ver se a gente consegue algum dinheiro no bolso. Já houve uma inversão, né, na música do Ano Novo. Já houve um desejo diferente dos nossos amigos para conosco, né, para a nossa permanência na Terra, que a gente consiga vencer. Eu passei por experiência do Covid e a gente vê esses conceitos. Nós temos ali, a gente vê medo, né? A gente vê cuidado, a gente vê preconceito, a gente vê egoísmo, né? A gente vê o orgulho, muitas das vezes, que são coisas que precisam ser trabalhadas, expurgar do mal para que o bem se estabeleça em nós para a construção de um mundo melhor, aquele que permanecer, né? Aquele que perseverar, aquele que tiver oportunidade, porque a oportunidade de nascer aqui na Terra, em Pedro Leopoldo, Brasil, nossa Senhora, quando nós teremos de novo? Eu gostaria que na próxima fosse assim, porque a gente constrói um mundo perfeito à nossa volta. Mas o aprendizado do Espírito, ele vai além. Olha onde que nos mandaram refletir, né? Sobre a galáxia, não é sobre a Terra só, não. É muito mais amplo. Então, eu acho que esse ano nós temos que animar. Eu tive experiências negativas esse ano, que faz a gente refletir. A gente tem que voltar o nosso pensamento na esperança, na possibilidade, né, na luta, com alegria, porque a luta com tristeza, a gente colhe poucos frutos, né? A gente tem que conservar a alegria da fé, né? É lógico que todos nós temos as tristezas que nos acometem, que nos paralisam um pouco, mas o esforço é para saber que nós estamos caminhando para um mundo melhor. Fala-se tanto no mundo da regeneração, né? Então a oportunidade é agora. E os Espíritos deixam claro que a doutrina dos Espíritos será uma ferramenta, digamos assim, para a gente lembrar de trabalho, que vai conseguir quebrar muitas paredes, muitos cascos, muitas cristalizações que nós trazemos ao longo da vida como espíritos. Então, é uma mensagem de ânimo, de coragem, né, de consciência, que eu busquei, ou que eu encontrei nessas leituras que nos possibilitaram esses dias aí de recolhimento. E a mensagem do início do ano é tão diferente do nosso início do ano, né? Nós estaríamos numa assembleia lá no centro hoje, com os presidentes, para que pudéssemos avaliar as realizações do ano que findou, para que pudéssemos fazer as programações do ano que se inicia, e a gente ainda não tem chão, né, ou estatura para que a gente possa ter uma programação segura, digamos assim. Então, vamos manter
essa ligação com o universo boa, com energia boa, com pensamento bom, com atitude boa, procurando já essa renovação, renovando o mundo, mesmo que nós ainda tenhamos que ficar nesse recolhimento, né? Que nós ainda temos essa insegurança, mas vamos nos cuidar, né? Vamos cuidar do outro, ninguém está sozinho no universo. Nós vimos aí aqueles que não compreenderam o momento, capturando aí a doença pouco se importando, mas levando para outras pessoas. Então, é a falta de interesse pelo outro. Então, é a hora da gente interessar, né? Para os nossos objetivos, para os objetivos daqueles que caminham conosco, e que tenhamos um ano melhor e com mais possibilidades. Isso não vai durar para sempre, né? Como a história conta, nunca se identificou uma vacina com tanta rapidez para uma epidemia ou pandemia, igual foi essa vacina para o coronavírus. Nós temos que abençoar os laboratórios, os cientistas, os profissionais, aqueles que estão dedicando na causa de nos fazer melhor, né, de nos manter na Terra, nos manter vivos. Então, a gente tem que ir com muito entusiasmo, em agradecimento, como Nélia falou semana passada, mas com muita consciência dos nossos objetivos na Terra, no orbe que nos abriga para uma caminhada, né? E para encerrar, a último favor, Dedilson. Nélia tinha me sugerido o Pai Nosso, eu fui buscar o Pai Nosso de Meimei. Dentro desse contexto, né? Aí seja feita a vossa vontade. Olha como Meimei, num trecho, explica bem. Estejamos convictos de que cada um de nós cumprir a obrigação que lhe compete no plano do eterno bem, oferecendo cada dia o melhor que pudermos, estaremos indiscutivelmente atendendo às determinações do nosso Pai Celestial. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos mantenha unidos, né, e juntos na caminhada. Alguns já no plano espiritual, nós que estamos aqui na Terra, estamos no mesmo barco, no mesmo objetivo, interligados no universo voltado ao nosso Pai Maior. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Fiquem com Deus. Obrigado, Eugênio, pela palestra. A gente vai encerrar com a música que a gente selecionou, né, e trouxe conjugado com o tema da noite de hoje, e no qual a gente deseja um feliz ano novo para todos, da nossa casa, né, aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam comparecer também, e aqui a gente emana todas as melhores vibrações para que a gente tenha um ano melhor, né, como Eugênio mesmo nos trouxe aí. Música Presente para Jesus. O mundo pede um sonho por não querer amar, e vai então com um sol sem luz. Ah, como a vida cresce e o canto faz-se mais, e a paz está com você, Jesus, agora, hoje e sempre, para se viver melhor. Eu sei que é preciso ter você dentro de mim, agora, hoje e sempre, renovar no amor, irmão, estar junto aos seus passos. É sua essa canção.
Ah, como a vida cresce e o canto faz-se mais, e a paz está com você, Jesus, agora, hoje, sempre, para se viver melhor. Eu sei que é preciso ter você dentro de mim, agora, hoje, sempre, renovando o amor, irmã. Está junto aos seus passos, é sua essa canção, é sua essa canção, é sua essa canção. Boa noite, muito obrigada. Boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento a Deus. Agradecer ao nosso irmão Jesus, Dia. Agradecer os amigos espirituais que fizeram parte desse trabalho de hoje e que faz parte de nossa vida no nosso dia a dia. Pedimos, Senhor, fortalecimento aos nossos corações para que possamos seguir em frente nos seus dizeres e, com isso, construir um mundo de mais amor, de mais paz, de mais caridade, mais fraternidade. Pedimos, Senhor, que concedemos a serenidade necessária para aceitar aquelas coisas que não podemos mudar. Coragem, Senhor, para modificar todas aquelas que podemos. E sabedoria para distinguir uma das outras. Que o Senhor nos abençoe e nos ampare hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, gente. Chico Xavier, Chico, homem diferente.